Boa tarde a todas, todos e todos que estão aqui conosco nessa tarde. É uma enorme satisfação para nós hoje estarmos encerrando, né, o nosso mini curso Pandemias, Globalidades e Agências em Perspectiva Histórica, um olhar a partir do Brasil. E encerrar com essa mesa redonda a pandemia de Covid-19 em perspectiva histórica, antropológica, a circulação de organismos humanos e não humanos e as desconexões globais, com especialistas estrangeiros e brasileiros que abordam a pandemia de Covid-19, a atual pandemia de Covid-19, a partir de perspectivas diferenciadas das ciências sociais e das humanidades. É uma ocasião muito boa de poder ouvir o que esses especialistas estão produzindo sobre o tema, sobre as mais variadas linhas metodológicas e teóricas. Agradecer a presença de todos vocês aqui, todos vocês que nos acompanharam esses dias todos. Lembrando que nós temos tradução simultânea, então, na verdade, para quem tiver interesse em ouvir as apresentações em inglês, né, o áudio original, o clique para as transmissões estão ocorrendo simultaneamente, mas o link para a transmissão que está ocorrendo em inglês vai estar aí no bate-papo do YouTube. E lembrando também que quem está inscrito no minicurso e pretende ter o certificado para registrar no formulário do Google de presença, que também está disponibilizado no bate-papo do YouTube. Então, desde já, eu quero agradecer muito ao Christos Limpres, ao Frederic Keck, ao Gabriel, ao Tiago Lopes e também ao Jean Segata por terem aceitado as transmissões da disponibilidade de estar aqui conosco. Agradecer também de tudo ao Gabriel e ao Matheus pela coordenação, pela organização. E lembrando também que quem está inscrito... eu passo agora a palavra ao Matheus para apresentar os nossos convidados e que, então, depois nós vamos abrir então para debate. Lembrando que vocês podem se manifestar suas dúvidas, comentários, desde já, em português ou em inglês, mas não há preocupação, vocês podem colocar suas perguntas em português, que elas vão ser traduzidas ao Gabriel, ao inglês, e vão ser transmitidas para os nossos convidados. Então, mais uma vez, muito obrigado, com a palavra e ao Matheus, seja muito proveitoso para todos. E lembrando também que quem está inscrito... eu passo agora a palavra André, por essa introdução. os nossos convidados. Dizer também que agradecer a todos e a todas que estão aqui nos ouvindo. Debate, lembrando que vocês podem dizer que foi um prazer imenso ter coordenado esse em português ou em e com o inglês, Gabriel. não há preocupação, E dizer que eu estou muito feliz de poder terminar esse curso com essa mesa fantástica, esse grand finale, essa mesa reunindo 4 grandes especialistas do assunto. Seja muito proveitoso para todos. Lembrando também que quem está inscrito... Então, para começar, eu vou fazer uma breve introdução de cada um, agradecer a todos e a todas participantes dessa mesa redonda. E assim que eu terminar, dizer que foi um prazer imenso ter coordenado, eu vou fazer uma primeira pergunta para Gabriel. Tá? Então, eu queria começar, e antes de mais nada, agradecer aos 4 por terem disponibilizado o tempo deles para estarem aqui com a gente, conversando e podendo fechar esse curso. Bom, o nosso primeiro participante é o professor Christos Linteris. Christos é o primeiro professor da Cátedra de Antropologia Médica da Universidade de St. Andrews, no Reino Unido, e desde 2019 ele dirige o projeto The Global War Against the Rat and the Epistemic Emergence of Zoonosis, financiado pelo Wellcome Trust. Christos possui uma vasta produção bibliográfica sobre a história e antropologia das epidemias e pandemias, se interessando particularmente pela história da peste e pelas imbricações entre medicina, epidemiologia e impérios. Ele estudou particularmente a China e a fronteira entre a Rússia e a China, e mais recentemente tem se interessado pela história da peste na Índia. Dentre os seus principais livros estão o volume editado juntamente com Frederic Keck e Anne Kelly, The Anthropology of Epidemics, sobre o qual nós tivemos a oportunidade de comentar ao longo do curso, e Sulfuric Utopias, esse último escrito juntamente com Lucas Engelmann, no qual é investigada a história da fumigação marítima. Atualmente, Christos estuda o papel do rato e dos estudos sobre esse animal para a emergência do campo das zoonoses. Bom, agora eu vou introduzir o nosso segundo participante, que é o Frederic Keck. O Frederic Keck é diretor de estudos do CNRS. O CNRS ele seria o equivalente ao CNPq no Brasil, na França, estando associado ao Laboratório de Antropologia Social do Collège de France e da École des Études en Sciences Sociales. O Frederic também tem uma vasta produção sobre a história da antropologia, tendo publicado especialmente o livro Claude Lévi-Strauss, Une Introduction.
Aparentemente o meu áudio é o meu áudio que está ruim ou é a tradução em inglês? Tá. Na última década, ele tem se dedicado a falar. Eu vou falar mais próximo aqui do microfone. Na última década, ele tem se dedicado a entender os fenômenos das pandemias, tendo publicado em 2012 Un Monde Grippé, ou seja, um mundo gripado, sobre a gripe. Em 2020, ele publicou Les Sentinelles des Pandémies, Chasseurs de Virus e Observatoire d'Oiseaux aux Frontières de la Chine, ou seja, os sentinelas das pandemias, caçadores de vírus e observadores de pássaros nas fronteiras da China. Esse último livro, mencionado ao longo desse curso, é um trabalho excelente sobre as diversas alianças tecidas entre humanos e não humanos em diferentes pontos ao largo da China, como Hong Kong, Singapura e Taiwan, tendo como objetivo se preparar para futuras pandemias de doenças respiratórias, ou seja, um tema extremamente atual. Bom, o nosso terceiro participante, eu espero que o som tenha melhorado agora. O nosso terceiro participante é o Jean Segata, que é antropólogo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde atua no programa de pós-graduação em Antropologia Social e Psicologia Social e Institucional. Sua pesquisa abrange temas como a cybercultura, relações humano-animal e as interfaces entre saúde e ambiente, sendo atualmente coordenador do Núcleo de Estudos Animais, Ambiente e Tecnologia do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Rede Covid-19 Humanidades. Tem abordado a atual pandemia e outras epidemias recentes do ponto de vista da antropologia da saúde, analisando as respostas sociais, políticas públicas e a correlação das doenças com dinâmicas contemporâneas, como o papel da indústria de processamento de carne nas ecologias de Covid-19. Jean é um dos editores do livro Os Impactos Sociais da Covid-19 no Brasil, Populações Vulnerabilizadas e Respostas à Pandemia, publicado este ano pela editora Fiocruz. O nosso quarto e último participante é o Tiago da Costa Lopes. Tiago é doutor em História das Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz. Em sua tese, analisou o papel das relações entre Brasil e Estados Unidos e da diplomacia cultural na história das ciências sociais no Brasil, particularmente nos estudos de comunidade. A tese dele foi premiada pela CAPES Fulbright com a melhor tese no Brasil em 2019. A pesquisa resultou no livro Em Busca da Comunidade, Ciências Sociais, Desenvolvimento Rural e Diplomacia Cultural nas Relações Brasil e Estados Unidos, 1930-1950, publicado no último ano pela editora Fiocruz. Atualmente, Thiago participa de projeto de pesquisa sobre a atuação da Fiocruz na pandemia de Covid-19, coordenado pela pesquisadora da COC, Simone Kropf, intitulado O Tempo Presente na Fiocruz, Ciência e Saúde no Enfrentamento da Pandemia de Covid-19, em que investiga o papel da própria Fiocruz como ator da diplomacia brasileira nos circuitos globais de negociações envolvendo a doença. Então, de novo, agradecer aos quatro por estarem aqui conosco. Eu vou agora fazer a primeira pergunta, e aí pedir para que a gente siga um pouco essa ordem da apresentação, ou seja, primeiro o Christos, depois o Frederic, depois o Jean e, por último, o Tiago. Essa primeira pergunta é uma pergunta bem introdutória, então vocês fiquem à vontade para desenvolverem ela num tempo de 10 a 15 minutos para cada um, não precisam ter pressa, tá? E essa primeira pergunta tem, na verdade, como objetivo que o público conheça um pouco melhor vocês e conheça um pouco melhor a pesquisa que vocês realizam. Então, eu gostaria de fazer, então, essa primeira pergunta, que é o seguinte: vocês poderiam nos contar um pouco sobre as suas pesquisas atuais e como elas foram afetadas na prática e intelectualmente pela pandemia de Covid? Então, passo a palavra ao Christos. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite para participar dessa mesa redonda. Eu estou aqui na Escócia, me juntando a vocês. E, bom, respondendo a primeira pergunta, só um histórico. A minha pesquisa atual é sobre uma guerra global contra essas emergências sistêmicas e que foi fundado pelo Wellcome Trust e como um dos principais projetos. E o objetivo do projeto é combinar
questões antropológicas com métodos históricos para investigar como o rato pode ser feito como pode ser retratado como um espalhador de doenças como leptospirose e outras doenças, e desde o final do século XX, e como o controle de ratos e as práticas de controle se desenvolvem em todo o mundo, incluindo a captura e o envenenamento desses animais, e por meio dessas práticas, e não só pelos estudos científicos, nós temos o surgimento de quadros de zoonoses de os ratos como espalhadores de doenças para humanos. E incluído nesse projeto está a ideia de que o rato é o primeiro animal a ser retratado dessa forma e ser direcionado em termos de contenção e controle durante a pandemia de praga desde 1894, e nós tivemos o estabelecimento de algumas noções principais em relação às zoonoses para a transmissão dos animais para os humanos. Então, o projeto não pergunta por que os ratos foram retratados dessa forma, mas quais foram os desenvolvimentos epistemológicos de todas as classificações das infecções humanas de doenças por zoonoses. Muitas dessas ainda existem, como algumas de reservatório, e a ideia sobre episódios de implicações dessas doenças. Então, em relação à pergunta de como a pandemia de Covid impactou o meu projeto, praticamente falando, em termos práticos, o impacto foi porque a pandemia acabou limitando a obtenção de recursos para muitos registros, muitas pesquisas, e todos os continentes, e nós conseguimos conduzir pesquisas. Durante o lockdown, algumas fronteiras estavam fechadas, a gente não podia viajar, as viagens ficaram mais difíceis, então essas condições mudaram radicalmente, como a introdução da África do Sul ontem na lista vermelha do Reino Unido, porque assim como a gente achava que já podia fazer pesquisa na África do Sul, veio essa notícia, e sabendo dessa restrição, nossa pesquisa ficou um pouco comprometida. Então, isso se tornou um grande problema à medida que a gente continua com a nossa pesquisa. Intelectualmente falando, isso é um pouco mais complicado, porque é até ambíguo, porque o fato de que nós temos uma pandemia causada por um patógeno de zoonoses causou muito interesse em relação às zoonoses e transmissão para o público geral e também governos e políticas internacionais e a imprensa. E essa é uma ótima oportunidade de fazer mais pesquisa e ver as pesquisas que estão disponíveis para criar novas formas de comunicar com o público em geral. E existem alguns temas surgindo durante a pandemia de Covid que já são interessantes para o projeto. Por exemplo, toda a discussão sobre as origens do vírus da Covid-19, nós, logicamente, antropólogos e historiadores, nós não temos a capacidade de responder essa pergunta. E a pergunta, na verdade, é por que estamos fazendo essa pergunta? Por que a gente quer ter uma resposta da forma como a gente quer obter? Então, isso se relaciona ao projeto no sentido de a primeira pandemia ter sido global e também uma endemia global de manifestações locais, e também foi causada por um vírus não humano. E foi a primeira epidemia também para levantar essa questão de origens dos vírus. Então, esse patógeno, para usar esse termo, que volta aqui o Michel Foucault disse, isso é algo que nós nos interessamos bastante. Se eu dar uma resposta mais rápida, é que, não, no início dessa terceira pandemia, não há nenhuma paixão pela origem à medida que nós encontramos hoje em todo o mundo. Então, existe muito interessante sobre a origem local, se isso foi
se for um surto no Rio, ou num Valparaíso, no Chile, ou, por exemplo, o público geral pode estar interessado em como é que ele chegou naquela região. Mas o interessante é a origem, no final das contas, quando a gente encontra com grande paixão e com grande violência, em algumas formas. No caso da Covid, ninguém se preocupa, na verdade, se essa pandemia ocasionalmente se originou em Wuhan ou em outra cidade. Alguns médicos já falaram isso, mas isso é muito acadêmico. Então, isso levanta uma questão de trabalhar durante a pandemia e fazer alguma comparação. Por que a gente está tão interessado na origem dessa pandemia? Em outras palavras, não é tão natural, não é uma resposta imediata, não é um impacto imediato no resultado da pandemia que a gente vai se interessar nessas origens. Então, se é algo que é totalmente novo, isso significa que essa questão pode ser com a concepção antropológica e talvez filosófica também. Em termos de alguma coisa única, única em relação à nossa era do século XXI. Muito obrigada, Matheus. Como você falou na sua introdução, eu publiquei um livro em francês chamado Os Sentinelas da Pandemia, em junho de 2020. Ele deveria ter sido lançado em março, mas foi atrasado por causa do lockdown. E trouxe uma onda de excitação na imprensa na França, porque eles diziam que de um livro falando que a pandemia veio da China, então isso deu para o meu livro um público inesperado. Porque a imprensa francesa realmente me chamou muito para eu contar como que essa pandemia veio da China, como ela atravessou as fronteiras, porque o livro traz essa pesquisa, e eu trabalhei com biólogos especializados na gripe, e essa pesquisa foi conduzida em Hong Kong entre 2007 e 2014. Então, já faz algum tempo. Então, o livro foi publicado em inglês em janeiro, com o título Asian Reservoirs. Não é um livro acadêmico, é um livro teórico, um pouco mais difícil. E eu não recebi não tive a mesma recepção na edição inglesa como eu tive na França, porque isso tem um pouco a ver com isso tem a ver com o espaço que os livros acadêmicos ocupam na imprensa francesa, mas também um pouco sobre o espaço que a imprensa francesa ocupa. Então, assim, as histórias... Então, muitos jornalistas falaram da história do SARS e da gripe asiática. Então, a gente teve uma recepção muito grande aí por causa na imprensa francesa. Então, a pandemia, para mim, foi uma oportunidade para expandir a minha pesquisa para o público geral e, ao mesmo tempo, também parou a minha pesquisa atual sobre o microbioma em humanos no Senegal por 3 anos. E eu tive que parar essa pesquisa depois de trabalhar no Museu de Antropologia. Ele foi fechado e eu fui levada pela pandemia a começar uma nova pesquisa eu não queria trabalhar com vacinas, porque eu já pesquisei as vacinas depois da epidemia de H1N1 na França, depois do movimento anti-vacinas, depois que despertou o movimento anti-vacinas na França, e ele encontrou um novo público, uma nova onda, e eu realmente não queria entrar nessa discussão. Então, eu estava buscando como a máscara como técnica cirúrgica introduzida por William Ter na China,
em 1910, e depois com a SARS e MERS, como ela foi se espalhando pela Europa. E depois eu também realizei uma pesquisa com professores de escola, e estava treinando essas pessoas como pesquisadores no espaço público e querendo olhar porque eles estavam desconfortáveis e quem eram as autoridades que estavam prescrevendo o uso de máscaras também. E a gente também teve a mesma pesquisa com o mesmo questionário também no Senegal, porque eu tinha alguns colegas que estavam fazendo essa pesquisa no Senegal. Então, todas as perguntas, e tivemos 1.050 pessoas fazendo, esses foram os resultados. Não é a pesquisa que eu estou fazendo agora, é uma pesquisa bastante quantitativa, mas é uma forma de medir o que era novo com essa pandemia. Esse uso de máscaras, por exemplo, como a única ferramenta disponível para a maior parte da população, com a falta de tratamentos, a falta de vacinas, e mesmo depois falando também do sucesso e das falhas do lockdown, então a máscara era o único recurso. Então, depois também por causa da pandemia, a gente eu recebi financiamento da Agência Nacional de Pesquisas na França para realizar uma pesquisa sobre mercados de animais na Ásia, e claro, foi muito difícil ir para até a Ásia para fazer essa pesquisa, mas a gente foi capaz de enviar alguns resultados da Coreia do Sul, Camboja e da China também, para compreender o impacto da Covid-19 na regulação desses mercados de animais e esses mercados. E também publicamos com o Christos e Line Friendly um artigo sobre esses mercados molhados, esses mercados de animais, e fizemos essa pesquisa para um blog, um website que é muito famoso entre os acadêmicos, e esse artigo e dizia por que esses mercados estavam estigmatizando essas práticas chinesas complexas de misturar os animais domésticos e selvagens dentro essa questão da modernidade, de limpeza, e a gente argumentou de que se esses mercados fossem proibidos por causa da Covid-19, isso seria ainda mais perigoso em termos de saúde pública, porque a gente tinha o risco de eles irem clandestinos. Então, esse artigo foi citado em um programa de televisão muito famoso em Nova York, então a gente ficou muito feliz de ter esse reconhecimento. Então, eu queria também dizer para vocês que o trabalho com o Dom nos mercados de animais vai ser apresentado no seu workshop em dia 6 de dezembro, vai ser online, e alguns colegas brasileiros, Felipe Vanderberger, que trabalharam com o Dom na Ásia, então eles vão estar falando de tráfico de vida selvagem na América do Sul. Então eu enviei no chat o link se vocês quiserem participar, e aqui está o link se vocês quiserem acessar esse artigo. Obrigado, Matheus, e obrigado também ao André, ao Gabriel, pelo convite para estar com o Thiago, o Cristo, o Fred, todas nesse curso. Bom, em relação a essa primeira questão, eu já vinha trabalhando nos últimos 8 anos, pelo menos, seguindo mosquitos, como eu costumo resumir a história, né? Na verdade, eu comecei a me preocupar bastante com como políticas públicas de controle vetorial no Brasil
especialmente direcionadas ao mosquito Aedes aegypti, transmissor conhecido, né, da dengue, da zika, do chikungunya, da febre amarela. Como que essas políticas públicas passaram a, de uma certa maneira, ecoar as preocupações internacionais no campo da biossegurança, ou como que elas passaram também, de uma certa maneira, a atuar, digamos assim, intervenções em biossegurança. E eu comecei a me perguntar um pouco sobre as consequências, né, dessa passagem, né, de uma política de saúde para uma política de biossegurança, ou como que processos de saúde e doença passam a ser convertidos, né, digamos assim, num assunto de segurança. E esse assunto de insegurança, né, no campo da biossegurança, isso como vários autores e autoras têm mostrado, mas incluindo aqui, inclusive, os nossos convidados, o Fred, o Cristos, né, como que há um certo colapso, por exemplo, entre um imaginário de um terrorismo baseado em microbiologia, mas também do comércio internacional de produtos à base de origem animal e vegetal, mas também patógenos e vetores. Como que todos esses campos, de uma certa maneira, passam a formar aquele imaginário que muitas vezes mescla um pouco a imaginação de criadores de séries distópicas, né, como Netflix, etc., com um pouco da realidade, que é essa ideia de uma ameaça global e de uma possível catástrofe sempre por vir. Isso começou de uma certa maneira, me interessar. Então, eu fiz um trabalho de campo comparativo entre 3 diferentes situações no Nordeste do Brasil, Natal, aqui em Porto Alegre, de onde eu estou falando, mas também em Buenos Aires, né? Justamente tentando acompanhar a implantação de novas políticas de vigilância e de controle de mosquitos. Então, essas novas políticas já muito enriquecidas, digamos assim, justamente com esses novos aparatos tecnológicos, que incluem softwares de mineração de dados, tecnologias de geolocalização de áreas de risco, uso de DNA para fazer o mapeamento viral e assim por diante, para definir, né, a partir de um lugar, muitas vezes, que ecoa aquela fantasia tecnocrática da ubiquidade, do tempo real e de um controle preciso, que é essa tentativa, digamos assim, de distribuir, de controlar o que seria o risco e a vulnerabilidade a partir de indicadores que nem sempre ou quase nunca conversam com as sensibilidades locais. Então, por exemplo, né, eu comecei a notar que o mesmo programa baseado nos mesmos indicadores internacionais, nas mesmas infraestruturas tecnológicas, era usado para uma realidade como a de Natal, mas também em Porto Alegre, mas também em Buenos Aires, que, na verdade, tem aspectos culturais, econômicos, sociais e sensibilidades na relação, né, com os animais e com os ambientes que são muito distintas. Então, eu comecei a me perguntar como que essas tecnologias de biossegurança, essas intervenções em biossegurança no campo da saúde, né, passavam a transformar as sensibilidades locais com os animais e com os ambientes. E aí, é claro, apareceu... bom, a gente começou a viver a pandemia de Covid-19, eu fui convidado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para coordenar um projeto nacional sobre os impactos da Covid, e, enfim, é uma grata satisfação, na verdade, poder estar com uma equipe que é constituída por mais de 100 pesquisadores e pesquisadoras. A Fiocruz é, inclusive, uma das principais parceiras, mas também a UFSC, a Unicamp, a UNB, e assim por diante, a Federal de Santa Maria, o FRN. São várias instituições envolvidas, com um trabalho que acontece em 14 estados, e que trabalha com o impacto, por exemplo, da pandemia entre profissionais de saúde, mas também entre artistas, mas também entre motoristas de Uber, entre os riders, né, os entregadores, né, que trabalham com iFood e outras coisas, e com população de idosos, e com um tópico que particularmente eu, mas alguns outros colegas também, Bernardo Levgoy, o Caetano Sordi, Marília Cosby e Juliana Segata e outros que estão envolvidos, que é que se refere às altas taxas de contaminação entre os trabalhadores da indústria frigorífica, né, da indústria de processamento de carne.
A indústria de processamento de carnes, na verdade, passou a chamar a atenção já no início do ano passado pela quantidade bastante expressiva de surtos, tanto em plantas localizadas na Alemanha, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Só para vocês terem uma ideia, aqui, só no estado do Rio Grande do Sul, no primeiro ano de pandemia, entre março de 2020 e março de 2021, foram mais de 7.700 casos confirmados só de trabalhadores da indústria frigorífica. Para vocês terem uma ideia, 3 meses depois do início da pandemia, esse número representava 32% dos casos do Rio Grande do Sul. Ou seja, a pandemia aqui no estado do Rio Grande do Sul, ela chega, basicamente, os primeiros casos aqui na cidade de Porto Alegre, depois a região metropolitana, depois vai para a Serra, região de Gramado, o circuito mais turístico, né? E no terceiro mês ela já está capilarizada por todo o estado, coincidentemente acontecendo onde estão localizadas essas plantas dos frigoríficos. E aí, obviamente, que tem algumas histórias que passam a ser cruzadas com outros interesses, como, por exemplo, do que o Frederico estava falando agora. A gente passou a viver uma pandemia coronavírus centrada. Então, assim, coronavírus virou parte do vocabulário das pessoas e quase sempre associado à China e quase sempre associado a práticas de relação com animais, mas, sobretudo, de comensalidade de animais ditos exóticos do ponto de vista dos países hegemônicos do norte global. Então, civetas, pangolins, a sopa de morcego, né? Passou a sintetizar um pouco desse imaginário do que é a emergência de um novo patógeno que pode aparecer do contato com um animal exótico. Só que, né, as plantas de processamento de carne, que envolve, por exemplo, uma indústria que hoje converteu países como o Brasil, mas a maior parte dos países pobres ou emergentes, em grandes lavouras de soja ou em grandes granjas de animais em confinamento, esse tipo de geografia em transformação não tem sido ou não tem sensibilizado, né, a maior parte do debate da opinião pública ou mesmo dos meios acadêmicos, né, não tem sensibilizado da mesma forma do que aquelas histórias super exóticas do contato com morcegos. Ou seja, você tem, por exemplo, uma destruição realmente tóxica e nociva que é protagonizada pelo agronegócio, né, sobretudo, né, a produção de ecologias doentias em países como o Brasil, facilitado, por exemplo, pela prática nociva de políticos como os que comandam o país hoje, que querem fazer a boiada passar. Os colegas do Fred e o Cris, fazer a boiada passar significa deixar acontecer, deixar de lado completamente as regras, né? Então, desregulamentar processos trabalhistas, desregulamentar processos ambientais e deixar com que mega-indústrias, megacorporações como a do agronegócio realmente devastem as paisagens. Então, você tem, por exemplo, hoje, né, 7 gigatoneladas de resíduos que são colocados no mundo por meio só da pecuária intensiva, né? Você tem resíduos químicos não processados, né, pelo sistema digestório desses animais em confinamento. Você tem um mercado que atua justamente, o agronegócio atua justamente em mercados globais, e isso impele, por exemplo, né, dentro de uma lógica capitalista, a padronização da mercadoria, e a padronização da mercadoria se dá muitas vezes pela padronização genética desses animais, e a padronização genética desses animais constitui justamente, né, um facilitador da propagação de patógenos, já que esses corpos que vão virar mercadoria do mercado da carne, esses corpos são imunodeprimidos, né, por causa da simplificação genética deles. A gente come basicamente 2 tipos de frango, que é a mesma matriz genética, né, ao redor do mundo. Então, ou seja, né, a destruição da biodiversidade, né, animais imunodeprimidos, peças de carne, ou seja, o mercado da carne fresca, né, que circula o mundo e que facilita também com ele a circulação de patógenos e tudo mais, isso não tem sido pautado como parte das origens da pandemia, exceto por alguns
virologistas mais recentes, filogeógrafos como Rob Wallace e assim por diante. Então, isso passou a nos chamar a atenção aqui, né, enquanto equipe que já vinha trabalhando com relações humano-animal aqui no Rio Grande do Sul, né, o quanto que os surtos realmente muito robustos de Covid entre os trabalhadores da indústria frigorífica colocou em relevo, na verdade, né, uma atividade que já era, muito antes da própria pandemia, muito tóxica para as pessoas, para os animais que trabalham para essas corporações também, porque os animais também são explorados, né, pelo capitalismo da carne e pelos ambientes que são destruídos, né? Na sequência das próximas questões eu dou um pouco mais de detalhes disso, mas foi justamente essa intersecção, né, entre a desregulamentação das regras ambientais que permite com que a atividade expansiva e a geografia, né, em rápida transformação protagonizada pelo agronegócio destrua os ambientes, mas também a desregulamentação trabalhista que faz com que a atividade do agronegócio também empregue de maneira visivelmente precária trabalhadores, normalmente aqui no caso do Rio Grande do Sul, né, um contingente muito expressivo de imigrantes venezuelanos, senegaleses, haitianos, mas também mão de obra indígena. Só em uma das plantas frigoríficas que a gente investiga são 502 trabalhadores indígenas. Então, é um pouco disso que começou a nos chamar a atenção, ou seja, né, o quanto que a pandemia também colocou em relevo uma violência estrutural que é compartilhada entre certos humanos, entre animais e entre ambientes, né, enfim, né, de uma certa maneira, tem feito com que a gente questione essas narrativas originárias que sempre associam a emergência de patógenos, por exemplo, aos ditos contatos com animais exóticos, né? A gente está querendo pautar justamente esses que estão debaixo da nossa sombra, né? Essa produção intensiva de doença e de precariedade que é protagonizada pelo agronegócio. Obrigado, Matheus. Quero agradecer a você, ao André Felipe e ao Gabriel pelo convite para participar da mesa e pela oportunidade também de discutir aqui com vocês questões iniciais da pesquisa que eu começo a desenvolver no pós-doutorado na Casa de Oswaldo Cruz, envolvendo as relações entre diplomacia e ciência nos esforços de cooperação internacional da Fundação Oswaldo Cruz no contexto da pandemia de Covid-19, né? Como o André Felipe indicou, é um trabalho que faz parte de um projeto maior, sob a coordenação da professora Simone Croft, sobre a história da Fiocruz no enfrentamento à emergência sanitária, né? E nesse momento inicial da pesquisa, o meu esforço tem sido de compreender as circunstâncias internacionais mais gerais do tempo presente e como a pandemia é moldada e, ao mesmo tempo, acaba moldando o cenário geopolítico atual, né? E aí o meu interesse particular é no contexto brasileiro. O que eu gostaria de debater hoje, muito rapidamente, aqui com vocês, é uma primeira aproximação de uma das questões que me interessam compreender nesse processo, que é a forma como o SARS-CoV-2, ao irromper no cenário global com uma grave ameaça ao sistema de saúde, acaba por tensionar os arranjos sociotécnicos do presente, introduzindo brechas para a reimaginação e a reorganização daquilo que constitui o social, né?
Nesse processo, a própria ideia de global se abriu a disputas. E aí eu venho explorando, nesse caso, a forma como as novas direitas no poder em diversas regiões do mundo reagiram à emergência da Covid-19, né? Entender a nova direita, nesse caso, me parece incontornável, justamente para poder entender o contexto brasileiro e global em que a atuação da Fiocruz se desdobra, né? A nova realidade, por assim dizer, imposta pelo vírus, indiferente às fronteiras políticas dos Estados nacionais, logo passou a sublinhar a interdependência de povos e sociedades, fortalecendo a princípio a visão do globo enquanto espaço comum e caminhando na contramão da postura antiglobalista da nova direita, empenhada na defesa de um retorno ao local e de uma concepção abstrata e absoluta de liberdade individual, né? Na medida em que enunciados científicos sobre a doença em circulação no espaço público pareciam correr contrariamente aos esforços de redefinição do social nessas bases localistas, né, esses enunciados passaram a ser desacreditados e torcidos pelas novas direitas, né? O chamado negacionismo científico, tão saliente na conjuntura brasileira e que precisa ser qualificado histórica e sociologicamente, parece se prender a essas disputas envolvendo a reorganização do mundo. O SARS-CoV-2 se revelou um agente político muito poderoso, a meu ver, né? Eu estou tentando pensar nessas linhas. Possuindo uma dinâmica própria ligada aos ritmos de transmissão e mutação do vírus através de diferentes organismos, a Covid-19 institui uma nova temporalidade dos padrões estruturantes das experiências e interações sociais, né? Aquilo que o historiador François Hartog chamou de o tempo da emergência sanitária, que colocou temporariamente em suspenso o regime presentista contemporâneo. Dadas as dúvidas e o quadro de indefinição acerca da retomada das atividades presenciais, referidas significativamente como a volta ao normal, logo uma queda de braço pela reconquista das formas de organização do tempo se instaurou entre as sociedades humanas e o vírus, né? O SARS-CoV-2 também assume a força de um agente político, a meu ver, no sentido do antropólogo Bruno Latour, né? A produção de conhecimento sobre ele e a adoção de estratégias para seu combate já envolvem em si mesmas o redesenho do que constitui o social. Basta pensarmos aí na mobilização sem precedentes, em um ritmo jamais visto, de cientistas e especialistas do mundo todo para a elaboração de respostas do ponto de vista de ferramentas para o diagnóstico e de medidas de prevenção, né? E o que isso tudo significa em termos de criação ou fortalecimento de redes envolvendo instituições nacionais, internacionais, agentes humanos e também não humanos, né? O SARS-CoV-2 também interpelou as formas de subjetivação e de experiência dos indivíduos com o mundo e nas suas relações com os outros, né? A necessidade de contenção de um novo vírus que se vale do contato interpessoal para se propagar constituía potencialmente fonte de desestabilização de categorias e modos de percepção bastante naturalizados, pelo menos no chamado mundo ocidental, como aquelas centradas na ideia de indivíduo. E aí é interessante perceber que muitos filósofos, pensadores e gurus da cultura contemporânea, que passaram imediatamente a extrair lições políticas e existenciais da pandemia, foram rápidos em apontar como novas formas de solidariedade entre indivíduos e nações, mas também entre os seres humanos e o planeta, se impunham como um imperativo, né? Ao menos em um momento em que a quarentena e o distanciamento físico se colocavam como únicas respostas possíveis para frear a transmissão. Aqui parecia ressoar aquela conhecida tese segundo a qual a consciência da interdependência entre os grupos ganharia corpo frente a uma doença transmissível ameaçadora. De fato, em muitas partes do mundo, se a gente parar para pensar, mesmo aquelas aferradas a agendas econômicas neoliberais, medidas de proteção social foram implementadas diante das várias dimensões social, econômica, humanitária assumidas pela crise, o que levou, inclusive, economistas a falarem em uma volta do Estado. Em diversos lugares, a situação forçou governantes a repensarem as formas usuais de distribuição da renda, especialmente entre os trabalhadores informais. À medida que enunciados epidemiológicos
sobre as medidas necessárias à contenção do vírus, né, se encadeavam com maior ou menor rigidez as afirmações iniciais a respeito da doença, pareciam se fragilizar as ideias relativas a um mercado que, entregue às suas próprias forças, seria capaz de encaminhar a contento os problemas da sociedade. Bom, nesse cenário de paralisia generalizada, passou a ganhar força, já nos primeiros meses da pandemia, né, no primeiro momento, se a gente pensa assim, a ideia de que o caminho seria da coordenação em uma escala sem precedentes de autoridades políticas e sanitárias intra- e internacionais, acompanhada de novos modos de distribuição dos recursos econômicos entre os diferentes estratos sociais, tendo em vista o cumprimento das medidas sanitárias, né? A estabilização desse tipo de resposta à crise, no entanto, né, implicando remodelações do imaginário e das formas vigentes do social, enfrentou por isso mesmo resistências, indo de encontro a interesses, mas também a valores e visões de mundo, né? É aí que eu acho que a gente pode entender o negacionismo alimentado, chamado negacionismo alimentado pelas novas direitas globais, né, que também reagiram à crise que se avizinhava já no início de 2020. Então, é muito interessante pensar, por exemplo, logo no início das primeiras notícias, né, sendo veiculadas, ainda em janeiro, com uma certa cacofonia, com uma certa confusão, conhecidos porta-vozes da nova direita global, como Steve Bannon, nos Estados Unidos, e Alexander Dugin, na Rússia, acreditaram que o rápido alastramento do vírus provaria ao mundo a falência da lógica globalizada das sociedades contemporâneas, assinalando, por contraste, a importância da reconstrução do local e do nacional em bases mais robustas e autossuficientes. O vírus parecia reforçar a visão do global como um espaço do risco e da ameaça à segurança, a um só tempo física e moral da comunidade nacional, né? Mas é interessante porque essa aposta inicial das novas direitas parece ter sido atropelada pelos acontecimentos, ganhando destaque a grande mobilização de cientistas e especialistas internacionalmente, né, e os esforços de cooperação em escala global impulsionados pela OMS. Logo, a pandemia passou a agir como fator de desestabilização desse imaginário antiglobalista das novas direitas. A meu ver, é nesse contexto que diferentes enunciados sobre a Covid-19 serão contestados, né? O negacionismo alimentado pelas novas direitas não parece incidir sobre o conjunto de saberes e artefatos que as ciências como um todo têm produzido, né, e que se encontram, como a gente sabe, imbricados no modo de funcionamento do mundo contemporâneo, mas sobre a articulação de certas asserções sobre o vírus e a doença com afirmações de caráter prático-político que possuem implicações diretas para a forma como se organizam as sociedades e para a forma como se distribui poder entre diferentes instâncias nacional e internacionalmente, né? As novas direitas se multiplicaram e se fortaleceram, a gente sabe, no caldo de cultura da insatisfação social, né? Eu acho muito feliz a expressão do Bruno Latour, no seu livro mais recente, quando ele sugere que essas novas direitas bebem do sentimento de que as massas foram traídas pelas elites, né? Seja no Pacto da Modernização do Mundo, que prometia a todos um lugar ao sol, seja no princípio democrático de que os políticos agem como representantes dos interesses dos representados, né? E estimulando justamente fraturas no debate público, esses grupos se valeram desse descontentamento para se alçarem ao poder, né? A gente talvez não tenha tempo de discutir isso aqui, mas não é coincidência que o chamado regime da pós-verdade, também precisa ser qualificado, surja de modo concomitante à ascensão dessas direitas ao poder em diferentes partes do mundo. E aí nós temos o ano de 2016 como um marco importante desse processo, com o Brexit e a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, né?
essa nova direita se apresenta como um antissistema, e isso também é um elemento importante para a gente entender essas disputas que se dão sobre a definição do global no contexto da pandemia, né? Essa apresentação como antissistema por parte da nova direita sugere que há uma questão cognitiva forte para esses grupos. O chamado establishment, né, através da mídia tradicional e das universidades, agiria para distorcer a visão das pessoas comuns sobre a realidade. Essa tese, né, se alimenta de dúvidas sociais difusas quanto ao que move as instituições nas democracias do presente, mas, ao mesmo tempo, trabalha para ampliar essa desconfiança. Para vingar as massas de sua traição, um novo regime político e, consequentemente, um novo regime epistêmico se fazem necessários para essa nova direita, né? A verdade será restituída às afirmações em circulação no debate público e o poder será restituído ao povo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para lembrar aqui aos pesquisadores da Europa, né, essa é um mote, um dos motes preferidos do atual presidente da República do Brasil, né? E abriu o seu discurso de vitória nas eleições de 2018. Né? Claro que é muito interessante, porque esse discurso que muitos indicam como parte de uma ordem cognitiva populista, ou de um populismo epistêmico, né? Ele se vale da ideia de que as redes sociais teriam liberado a possibilidade, aberto o caminho para que as pessoas estabelecessem contato diretamente, né, sem a mediação das velhas instituições sobre as quais, né, há forte dúvida, em relação às quais há forte dúvida, há forte desconfiança, né? Bom, a gente pode discutir mais essas questões ao longo do debate, se for do interesse de vocês, mas eu queria sublinhar esse ponto, né? Como que esse antiglobalismo que é alimentado pela nova direita deve ser compreendido à luz dessas questões, à luz do empenho desses grupos, né, em reconstruir o social em bases muito específicas, né, e, portanto, redefinir a própria ideia de local e global, né? É muito interessante o medo do globalismo, né? O globalismo é um conceito que deixa os analistas um tanto perplexos, né? Como o Jean mesmo indica, né? Todo o imaginário distópico conspiracionista que está colocado, né? E do qual a nova direita se alimenta para se construir, para se viabilizar enquanto ator político, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso também, né? Em que medida essa identidade política construída pela nova direita, essa pauta política, que eu acho que precisa ser investigada sociologicamente e antropologicamente, né, também não se apoia em apreensões e medos que estão colocados para as sociedades de um modo geral, né? Aí eu vou terminar aqui citando rapidamente um texto que saiu recentemente no blog Brasil Sem Medo, que é o blog do Olavo de Carvalho, um texto que foi escrito pelo assessor da presidência da República do Brasil para assuntos internacionais, o Felipe Martins, sobre o passaporte de vacinação. Ele diz assim: o passaporte de vacinação será só o primeiro passo para a criação e implementação de um sistema de crédito social baseado no monitoramento e na avaliação ininterruptos de nossas atividades diárias, de nossas opiniões e até da nossa interação mais íntima no conforto dos nossos lares. A ascensão das agências especializadas como instituições legítimas do poder funcional concluirá o processo de subjugação de todos os aspectos de nossas vidas ao domínio de burocratas anônimos e não eleitos. Burocratas anônimos e não eleitos. Então, acho que esses termos nos ajudam a compreender o impulso localista dessa nova direita, né? Mas como ela também, de certa maneira, sabe dialogar com as apreensões do tempo presente, né?
para se construir e se viabilizar. O global, nesse caso, é o distante e inacessível ao povo, né? E o local é o espaço onde esse povo conseguiria se encontrar consigo mesmo e conduzir seu destino conforme as suas vontades, seus valores, né? É curioso que há aqui, de maneira subreptícia, uma crítica à ideia de alienação, né? O sentimento de alienação do mundo contemporâneo, né? Bom, então acho que o negacionismo na pandemia ele deve ser compreendido em sentido amplo, né? Como a recusa de setores específicos das nossas sociedades, por diferentes razões, em se engajar na tarefa urgente de imaginação de outros futuros possíveis para o globo. E aí a gente pode continuar essa conversa. Obrigado, Matheus. Obrigado, Tiago. Eu peço desculpas, na última vez que eu falei, eu acho que o áudio só apareceu para quem estava aqui no canal principal, mas não apareceu no YouTube. Eu peço desculpas, eu imagino que agora esse problema foi resolvido. Aproveitando em parte, né, então, isso que foi falado nessas quatro intervenções, embora o ponto central da minha pergunta possa já ter sido mais ou menos respondido, mas eu gostaria de fazer essa pergunta para dar espaço para aqueles que quiserem poderem desenvolver mais. Então, a minha segunda pergunta é o seguinte: embora isso o Christos abordou, o Tiago também falou, mas, enfim, embora seja simplista afirmar que a história ou a antropologia possam dar lições para o presente, é preciso reconhecer e defender a capacidade das ciências sociais para intervir nos debates contemporâneos. Assim, de que maneira sua pesquisa nos ajuda a pensar criticamente alguma ou diferentes facetas da atual pandemia? E aí eu convido o Christos para responder. Espero que que a conexão dele ainda esteja ok. Sim, acho que está ok aqui. Muito obrigada, Matheus. E se eu posso transformar essa pergunta de cabeça para baixo, eu gostaria de responder com outra pergunta, que é, etnograficamente falando, então, historicamente falando, seria interessante saber por que os cientistas sociais, ou historiadores, ou outras pessoas de humanidades sentem a necessidade de responder e contribuir nessa crise atual. O que é específico a essa pandemia ou a uma pandemia que é um evento universal, que todos os acadêmicos e todos os intelectuais se sentem obrigados a responder, a interferir e a ter uma resposta, se você quiser. Eu acho que é um fenômeno social muito interessante, porque essas mesmas pessoas não sentem as mesmas necessidades de interferir, responder. Em muitas outras crises, a gente não vê esse desejo de responder o que é que esse imaginário pandêmico, o que ele incentiva nos intelectuais, ou mesmo além dos intelectuais, para pensar que as pessoas acreditam que esse é um evento em que não apenas permitem, mas que faz com que seja necessário essa intervenção de todos os especialistas, muito além da sua área de expertise. Então, por exemplo, um antropologista, no caso, por exemplo, no caso da África Ocidental, por exemplo, a gente tem muitos antropologistas que falaram da pandemia, porque eles estavam falando no caso do ebola, porque era uma doença, porque como a sociedade da África não estava respondendo às origens daquela doença. Mas, claro, agora a gente tem uma pandemia global, então todas as pessoas estão se sentindo obrigadas ou encorajadas a responder a essa pandemia e a ter uma pesquisa que possa contribuir com essa pandemia. Então, eu não vou comentar sobre a qualidade desses resultados, porque isso a gente pode debater sobre isso e está muito cedo para a gente dizer qual é a qualidade ou o impacto dessas contribuições.
mas eu estou mais interessada nessa essa intelectualidade mais orgânica, que foi criada através da pandemia, ou que a pandemia catalisou. Se você prefere chamar de um lado, a gente tem a expectativa de engajamento, que foi criada nessa pandemia, e do outro lado, a gente tem uma indústria de engajamento. Então, claro, aqui nas universidades britânicas, a gente está sempre... somos sempre chamados a fazer coisas mensuráveis, que têm um impacto. Então, o impacto não é apenas chegar ao público ou dizer que a gente chegou, mas a gente tem um impacto mensurável da nossa pesquisa. Então, e ter o engajamento público. Então, o que isso fez, por exemplo, o que a nossa pesquisa fez mudar os comportamentos do público, ou como modificou o desenvolvimento da indústria ou políticas. Então, é sempre uma visão muito neoliberal, muito destrutiva do que a academia deveria ser. A academia deveria ser alguma coisa que serve à sociedade, mas a sociedade, como ela é. Então, claro, se você vai mostrar que a sua pesquisa ela fez com que a sociedade vá mudar e vá seguir um caminho de uma mudança que ela não aprova, ela não vai ter impacto nenhum, por exemplo, mas então a gente não tem nenhuma discussão sobre isso. Então o que a gente está falando sobre o que é o engajamento real e o que você deveria fazer. Então, não é mais bom o suficiente que você escreva um artigo ou um livro, ele tem que ter uma relevância para o dia de hoje. Então, isso é uma praga. Então, assim, por exemplo, quais são as lições dessa pandemia, por exemplo? Quais são as lições do Covid-19? Isso é o que a indústria da educação, e que é uma indústria de serviços, claro, é uma indústria que é... Então, a gente está falando de estudantes como consumidores. Então, o que eles demandam dos acadêmicos? Então, a gente está falando de uma indústria da educação. Então, mesmo as pessoas que estão se opondo a esse engajamento agora estão engajadas nesse debate, nessa produção. Então, isso pode ser diferente entre os indivíduos, eles podem pensar que a sua pesquisa realmente é relevante e que pode trazer luz a alguns pontos específicos da pandemia ou criar novas formas de se pensar sobre, por exemplo, essa questão das máscaras, ou, por exemplo, essa coisa de que vestir a máscara não é uma questão cultural ou não, porque então a gente pode dizer que ela já é utilizada na China por muitas décadas. Então, muitas pessoas na Ásia estão mais prontas para usar máscaras. É só um processo histórico, não é uma questão cultural. Eu acho que isso é uma contribuição importante. E outros podem usar isso para o seu desenvolvimento de carreira. Então, a gente tem uma série de razões pelas quais cada um de nós vai se envolver, vai se engajar nessa pesquisa sobre a pandemia. Mas eu estou mais interessada nesse fenômeno coletivo, desse envolvimento e dessa produção num determinado essa determinada vocação ou o que essa indústria das universidades e da academia que ela promove. Eu acho que a chave aqui é que quais são as lições, e como a gente falou, o Matheus falou, então eu sou contra essa ideia dessas lições aprendidas, mas isso é realmente o que está sendo pedido dos acadêmicos. Então, quando a gente é abordado pelas agências governamentais ou pela imprensa, e por mais que a gente tente resistir, e isso acaba voltando a isso. Quais são o que os academia têm a dizer para a gente, de quais são as lições para o dia de hoje, o que Boccaccio em Decamerão disse, quais são as lições de Decamerão para hoje, para a sociedade de hoje. Então, é muito difícil resistir se você quer se envolver. Então, no momento quando você para de se envolver, esse momento das lições, seja etnográfico ou histórica, as pessoas que estão perguntando pela sua contribuição, eles já não estão mais interessados na sua contribuição. Então, eu vi isso centenas de vezes.
Então, excelentes jornalistas, com excelentes reputações em agências internacionais, eles ficam me pressionando por essas lições, e eles não querem saber se eu não tiver uma lição para dar. Então, ninguém quer pensar em coisas que são complexas, eles querem a simplificação, as pessoas querem as respostas pré-fabricadas, questões mais didáticas, historicamente falando, antropologicamente falando, que podem ser reproduzidas mais facilmente na mídia de massa. Então, Então, realmente, a questão aqui a gente pode se envolver de uma forma diferente, ou quais seriam as plataformas para isso? Eu acredito que existem algumas, elas são de menor alcance, claro, e eu não vão chegar a vocês para a CNN, mas algumas coisas, como o Samachos, por exemplo, é uma plataforma excelente para expressar opiniões diversas e desenvolver ideias dinâmicas que não estão totalmente instaladas e prontas, eles têm muito mais permeáveis ao diálogo e ao engajamento. Se você quiser o envolvimento da indústria cultural e dos governos, muito mais do que as nossas universidades estão, é muito mais do que as nossas universidades pedem. Então, eu tenho muito mais orgulho dessa minha contribuição nessa atmosfera do que do meu artigo do New York Times, É uma contribuição muito mais importante e interessante, porque é um espaço livre. É um espaço onde você pode realmente desenvolver as suas ideias. Você não tem que limitá-las às demandas que existem na mídia impressa, por exemplo. Obrigado, Cristos, por essa resposta socrática, né? Por inverter, de uma certa maneira, a minha questão com outra questão. E agora eu passo, então, a palavra ao Frederic, para que ele possa comentar de que maneira, né, então, a pesquisa dele, embora ele já tenha ressaltado em parte isso, de que maneira a pesquisa dele nos ajuda a intervir ou pensar criticamente a atual pandemia. Bom, as ciências sociais têm um equilíbrio entre a demanda de ser útil e salvar o mundo e seguir as necessidades sociais, e a demanda de ser crítica no sentido de revelar as forças ocultas que o público não conhece. E entre essas duas tendências, eu definiria o pensamento crítico como um passo atrás e olhar a situação atual para entender como a gente chegou até ela, como a gente chegou até essa situação. Então, é um método genealógico que eu trago do Richard Foucault. Então, por exemplo, no trabalho que a gente fez com o Stephen Collet sobre biossegurança, tentando compreender como a gente olha para as pandemias como desastres que a gente tem que estar preparado. Esse é uma herança da Guerra Fria, é um pensamento militar, e a gente precisa entender qual é a mudança que causa quando você olha a biossegurança em forma de mercado ou como uma questão militar. E o trabalho que nós fizemos com Cristos, por exemplo, sobre zoonoses, e a gente tenta entender quando as zoonoses se tornam doenças infecciosas, quando o ciclo dos patógenos saem dos reservatórios animais e se convertem em desastres que a gente deve perceber, detectar logo e bloquear. E fazer esse bloqueio aí quando eles ainda estão nos animais. E as respostas são que a aceleração da indústria alimentar, das mudanças climáticas, mas ser crítico significa contar a história do antropoceno,
voltando ao neolítico, que era uma outra forma que a gente vai articular muito bem, mas como um cientista social, mas a gente precisa ver essas questões e fazer essas perguntas dentro da... olhar para essa longa genealogia que mostre como o presente é estranho e como ele chegou a ser como é, e como ele é diferente de diversas formas. Obrigado, Frederico. Eu não sei se o Frederico queria ainda falar mais alguma coisa, mas então eu passo a palavra agora para o Jean. Obrigado, Matheus. Bom, tem duas coisas aqui eu acho que me chamam a atenção nessa questão, como que a antropologia pode ajudar a pensar criticamente, né? A história também, eu vou falar mais pela antropologia. Bom, primeiro, eu não tenho dúvidas do lugar da disciplina, né? Nesse debate, ainda que eu realmente concorde com o Christos de que a gente está vivendo realmente um momento muito pouco usual, digamos assim, para a antropologia. Não que a antropologia não estivesse envolvida antes em questões que envolvam surtos, epidemias e pandemias, mas primeiro que era normalmente um campo muito mais atuado pela antropologia médica ou pela antropologia da saúde, como a gente chama aqui no Brasil, por exemplo, né? Em outra medida também, é claro que a antropologia esteve sempre envolvida, pensando realmente o que são esses processos, olhando criticamente o que são processos de saúde e doença, para além de uma esfera biomédica, muitas vezes, né? ou de uma saúde baseada em biologia, vamos assim dizer. Talvez a gente tenha tido um processo realmente mais alargado, né, de discussão sobre epidemia com HIV/AIDS. Eu acho que a gente tem uma boa geração de antropólogos e antropólogas desde os anos 80 que constituiu realmente um debate muito amplo e muito poderoso, né, sobre transferências de conhecimento, né, sobre implicações sociais também que envolvem risco, vulnerabilidade, toda uma discussão, inclusive, que hoje tem sido buscada de novo, né, que vinha lá de Meryl Singer, e a ideia de violência estrutural e sindemia, ou seja, como que ele já pensava isso nos anos 90 em relação ao HIV/AIDS, de como que uma epidemia ela passa a interagir com outros processos de saúde e doença que intensificam esses problemas, né, como que violência estrutural, ou seja, racismo, discriminações, exclusões, etc., também entram nessa arena. E, sobretudo, eu acho que a discussão fundamental que ele já trazia naquela época e que hoje tem sido recuperada é um distanciamento, por exemplo, né, de um debate que se concentra em grupos de risco, em comportamentos de risco para pensar ambientes de risco, para pensar agentes de risco. Acho que tudo isso a gente constituiu. Mais recentemente, talvez Zika, por exemplo, aqui no caso brasileiro, também tenha introduzido novos elementos nessa agenda antropológica que envolve epidemias, que, por exemplo, né, o quanto que os disability studies passaram também a formar um debate em torno da Zika, justamente por causa dos efeitos da síndrome congênita do Zika vírus, ou seja, a microcefalia como sendo um dos efeitos talvez mais conhecidos, né, e assim por diante. Mas também não só os estudos de deficiências, disability studies, mas também uma agenda feminista, por exemplo, para a descriminalização do aborto aqui no Brasil, né, ganha força e eco no debate sobre a epidemia de Zika, justamente quando se falava, por exemplo, né, da possibilidade, então, das mães escolherem, optarem pelo aborto de forma segura e não criminalizada, quando a síndrome congênita do vírus era detectada entre seus fetos, e assim por diante. Então, a gente teve uma expansão, mas agora, realmente, como o Christos falou, a gente tem uma agenda quase unânime, né? A antropologia que está interessada em populações indígenas, que está interessada em populações quilombolas, mas também urbana, de arte, e, enfim, dos mais diversos campos, está, de uma certa maneira, né, atenta ou concentrada em pensar a Covid-19.
E eu acho que isso tem a ver, primeiro, por uma das coisas que o Cristo também falou. A gente está vivendo uma pandemia, e a pandemia realmente implica numa escala global. Mas aí eu vou falar uma coisa que eu insisto desde o início da pandemia de Covid-19. Uma escala global não significa universalidade. Isso a gente já aprendeu lá com a antropóloga Annette Singh, né, falando sobre os fenômenos climáticos, por exemplo. Né? Então, quando eu digo que, bom, ainda que essa pandemia seja vivida enquanto um evento em escala global, os surtos, né, que constituem essa pandemia estão acontecendo de forma intensiva e com qualidades distintas, né, em diferentes lugares. E, nesse sentido, a pandemia passa a ser um fenômeno que não interessa mais só a antropologia médica, a antropologia da saúde, mas passa a ser um fenômeno que interessa a antropologia social, por exemplo, a antropologia cultural, de uma maneira mais ampla, porque ela passa a se constituir como um evento que é múltiplo e como um evento que é extremamente desigual. E isso excede completamente as narrativas globais que quase sempre estão centradas no patógeno. Ou seja, a gente vive distinções socioeconômicas, culturais, políticas, ambientais, coletivas, individuais, que tensionam o tempo todo a homogeneidade do risco, da doença e do cuidado, tal como pensado muitas vezes numa agenda da saúde global baseada no indicador extracultural que seria, né, o patógeno. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem problema com falta d'água. Desde o início da pandemia, a gente falava disso. Bom, você tem que lavar as mãos. Mas em várias comunidades não chega nem água para as pessoas poderem lavar as mãos. Você tem que usar máscara, mas claro que tem que usar máscara. As pessoas nem sempre são negacionistas e não querem usar máscara. Elas não têm condições de comprar uma máscara para usar no seu dia a dia de trabalho. Você fica 2 horas dentro de um ônibus para chegar no seu local de trabalho. Só isso implica numa máscara. Né? Depois você tem as horas de trabalho, né? E assim por diante. Você mal ganha o salário para conseguir sustentar a sua vida. Então, fazer com que, por exemplo, uma máscara passe a virar parte da cesta básica da população é um desafio econômico, é um desafio de vida também para elas. Né? A gente tem festa clandestina aqui no Brasil, a gente tem ônibus lotado, a gente tem economia ruim, né? E uma economia ruim que não permite, inclusive, que as pessoas parem, façam lockdown, né? E deem o tempo da pandemia, né? Para o seu cuidado. Elas precisam se expor. Né? A gente tem aqui no Brasil Bolsonaro, que eu acho que é um dos agentes infecciosos de primeira grandeza, talvez mais nocivo do que o próprio vírus. Então, tudo isso faz pandemia. Vírus sozinho não faz pandemia. Você precisa de um emaranhado que é mais ou menos contingente e que estabelece condições favoráveis para que um evento como esse ganhe forma, ganhe extensão e ganhe intensividade em certos lugares, como por exemplo aqui. Então, eu acho que a antropologia tem um papel significativo em mostrar uma pandemia para além do vírus. Né? Mostrar uma complexidade que se faz conhecida a partir do exercício descritivo do sensível, da vida vivida, né? Muito mais do que da exaltação dos indicadores internacionais, dos padrões e das métricas que são propagadas internacionalmente pela saúde global, sem necessariamente levar em consideração as sensibilidades locais. É claro que o volume de infectados, a proporção de quem entre esses precisou cuidado médico ou não, quem adoeceu de forma mais aguda, ou de quem perdeu a vida, né, para a Covid-19, tudo isso realmente é muito importante. Mas quando a gente quer entender, por exemplo, né, aquilo que o Frédéric Keck já falava lá no Mon Grippé, né, em 2010, dizendo o seguinte: olha, do ponto de vista antropológico, não interessa os aspectos técnicos necessariamente dos vírus em si, mas as transformações que eles produzem em termos sociais. Então, o que está aqui em jogo, por exemplo, para além desses números e dessas métricas, é preencher isso com biografias, é preencher isso com memórias, é falar das fontes de medos, de incertezas, de sofrimento pessoal e coletivo, as dores e as perdas, os lutos, né? As rotinas de trabalho, o papel, por exemplo, que a casa passou a ter. Vocês estão olhando aqui para o meu escritório da casa. Eu estou todo dia fazendo atividades online, olhando a casa dos outros, né? Então, sabe, né? As nossas casas tiveram
né, uma centralidade, o poder ou não poder trabalhar se tornou central para entender essa pandemia. Então, saúde e vida social não são dimensões estrangeiras entre si. Então, a antropologia social realmente tem uma contribuição ímpar, né, para a gente realmente entender uma pandemia como sendo um evento social, e um evento social complexo, né, que se dá em terrenos muito acidentados, né, de um país como esse, que vive desigualdades estruturais imensas, que vive racismo, né, que vive perseguição a populações indígenas e quilombolas, né, que mata a população LGBTQI+, e assim por diante. Então, a gente não pode simplesmente ecoar aquele encapsulamento biomédico da Covid-19, né, simplesmente exaltando, né, os encontros e desencontros da virologia. A gente precisa realmente pensar como é que tudo isso interage com condições muito movediças da nossa vida social. Então, para mim, enfim, não me resta dúvidas, nem para mim, nem para os colegas que fazem parte da equipe de pesquisa, né, aqui sobre os impactos sociais da Covid-19, que a etnografia, que a antropologia, tem um papel fundamental para muito além da antropologia médica, para muito além da antropologia da saúde, mas para entender realmente esse conjunto de transformações que um evento como esse, né, coloca em relevo, produz ou coloca em relevo, né, nas nossas vidas. Muito obrigado, Jean, por essa fala. E agora, dando continuidade, né, para fechar essa segunda rodada de perguntas, eu passo a palavra para o Tiago. Certo, eu prometo ser breve. Eu compartilho das angústias do professor Cristos, né, diante desse imperativo de termos que dar respostas, produzir interpretações, né, de fato, todos foram capturados pela pandemia, no sentido das suas agendas de pesquisa, investigação, produção de texto, e pelo menos no Atlântico Norte, né, é interessante ver como que isso se associa também às formas como as universidades assumem no sentido das suas relações com o público e no sentido de uma certa pressão, né, para que os seus quadros se comuniquem, né, e produzam engajamento, etc. e tal. Mas eu acho que a gente está vivendo, pelo menos no Brasil, né, em outros contextos onde essas novas forças também, politicamente falando, têm crescido, né, um ataque muito duro à ciência, em particular às ciências sociais, né, e a gente, ao mesmo tempo, se sente chamado a se posicionar, né, nessas circunstâncias, diante dessa realidade, e tentando também restabelecer aí o fosso, né, que existe, né, o fosso existente entre o que as ciências têm produzido e a impressão das populações, da sociedade, né? Eu acho que as ciências sociais podem contribuir nesse sentido, né? Elas podem preencher o vazio que, digamos assim, que atualmente é ocupado por discursos conspiracionistas, né, sobre o que é a ciência, sobre os chips que vão instalar no corpo humano a partir das vacinas, né? Mostrando como, por exemplo, a resposta das sociedades humanas, e aí pensando em particular nos cientistas, né? A resposta dos cientistas se dá efetivamente, historicamente, né? Eu acho que as ciências sociais podem muito contribuir nesse terreno, né? Eu estou pensando em particular nos estudos sociais da ciência, mas também na história da ciência, na história da saúde, né? Porque eu acho que a gente pode, de fato, contribuir para aproximar as pessoas desses processos, para fazer com que elas percebam como contribuir nesse processo, né, de ampliação da compreensão do que é uma pandemia, como o Jean muito bem colocou, né, dos seus variados aspectos, né, de como a sociedade e a cultura e a economia envolvidas, entrelaçadas nesses processos, né, mas também, de certa forma, iluminar o que há de político, né, sem ter medo de usar essa palavra, né, na produção de respostas, né?
de que maneira também nós nos confrontamos não apenas com imperativos técnicos na hora de construir respostas, mas também com escolhas e decisões que têm a ver com valores, né? Eu acho que, nesse caso, as ciências sociais podem e muito contribuir para o debate democrático, né? Para a construção de uma forma de democracia que, de certa forma, tente dar conta dos desafios que estão colocados nos sistemas políticos no mundo inteiro, né? E que também fazem parte da crise, né? O João muito bem salientou alguns aspectos que têm a ver com as desigualdades, sobretudo, né? Mas a crise da representação política, né? A crise das instituições, ela também é um componente, me parece, dessa pandemia, né? Não se entende as dimensões dessa pandemia se a gente não entende a atuação de grupos, né? Tentando a todo tempo minar aquelas que seriam as respostas científicas, cientificamente orientadas, né, à pandemia. Então, eu iria por esse caminho. Obrigado, Matheus. Obrigado, pessoal, por essas respostas. É muito interessante, é muito bom ver como vocês percebem, né, e colocam esses desafios de produzir academicamente, né, sobre um assunto que está na ordem do dia, e como é desafiadora essa questão das temporalidades também, né? Uma temporalidade que é da produção do conhecimento e que é mobilizada muitas vezes para dar respostas para eventos que, como disse o Thiago, nos capturam, nos surpreendem, e essa cobrança de respostas realmente é algo bem desafiador para nós que estamos em instituições produtoras de conhecimento, atuando na área das ciências sociais e das humanidades. Eu vou colocar aqui uma outra pergunta para vocês, que já apareceu, de certa forma, em algumas falas, mas que é algo bem interessante, que tem a ver um pouco com o debate que nós tivemos nas 4 aulas anteriores desse mini-curso, que foi um pouco pensar historicamente as relações que as pandemias tecem entre dinâmicas locais e globais, né? Como é que isso aparece nas pesquisas de vocês, né? Alguns já falaram isso de uma forma mais explícita, mas como é que vocês mobilizaram estratégias metodológicas para poder apreender, problematizar essas duas dimensões, articulá-las, né? O local e o global, como também entre o particular e o geral, né? Então, passar a palavra para o Cristo, se ele puder nos dizer algo a respeito disso. Obrigado, André, por essa pergunta. Bom, essa é uma pergunta muito importante, metodológica e analiticamente, para a minha pesquisa e para o meu projeto, porque é um projeto histórico global e, ao mesmo tempo, emprega métodos etnográficos complexos que não se focam muito na parte local. Eu não vou fingir que eu tenho uma resposta aqui de como isso é feito, de como você pode desenhar um histórico global de uma pandemia e, ao mesmo tempo, manter um refino etnográfico de diferentes processos. Acho que essa é uma das partes mais difíceis. Mas eu acho que meu instinto natural, se eu puder dizer assim, é começar de um entendimento da questão mais ampla ainda, que no nosso caso, da pandemia da terceira praga, é que as histórias que tentaram entender essa perspectiva global, não necessariamente em bons detalhes ou da forma mais interessante, mas já houve uma descrição geral desse quadro de cidade global, mas a minha forma de fazer esse exercício é o retrabalhar o quadro global através de análises aprofundadas sobre o local. O que eu estou tentando fazer é não criar uma teoria sobre a parte global, era simplesmente ir até
mais local possível para ter 4 ou 5 estudos de caso no nível local e dentro de uma década sobre o mesmo assunto. E depois de ter examinado isso de uma forma nova, por meio de arquivos e de cartas e por um exame muito cuidadoso etnográfico, para ter umas pontes conceituais mais amplas para melhores conexões com as mesmas trocas de mais interregionais e, ocasionalmente, se você tiver tempo e bons colegas, como eu espero fazer aqui até o momento, é que a gente consiga ter um alcance mais global. Mas quando a gente pensa em alcance global, pelo menos para mim e para alguns políticos, é uma coisa especulativa. É mais uma pergunta do que uma resposta. Então, é uma boa pergunta só para ser respondida de forma que nos permita entender o local melhor do que o global. Porque o global é também um construto muito mais moderno, é um imaginário da globalidade. Essa pandemia, ou da Covid, ou qualquer outra pandemia, baseada nessa noção de pandemia que é dos anos do século XIX, precisamente é uma noção de modernidade para o seu entendimento de globalidade. Então, a gente não pode desconectar, porque eles surgem ideologicamente falando com o processo socio-histórico simultaneamente ao início do século XX. Obrigado, Cristos. Frederico. Obrigado, André, por essa pergunta sobre a parte local e global. Então, eu fiz o meu campo de trabalho em Hong Kong, que se descreve como uma cidade bem asiática. Então, é uma cidade na qual o global faz parte da definição do território e está moldando essas conexões com o resto do mundo. Então, eu estudei essa dimensão global da localidade por meio da definição de Hong Kong como a sentinela da pandemia, porque eu percebi que Hong Kong se redefiniu após o final da antiga colônia britânica para a China, antes da pandemia de vírus ter sido detectada lá. E o papel de Hong Kong em 2003 com a crise e a forma como eles não lidaram com a Covid-19. Então, tem uma história de longo prazo, de história colonial, de sentinelas, de como alguns territórios são projetados como locais para doenças tropicais, desde o sul até o norte. Mas a forma como eu peguei essa conexão entre local e global foi mais antológica do que histórica, que foi o fato de que essa noção de sentinela foi usada não só na escala do território, mas também na escala de aparatos de biossegurança, e alguns animais são usados como sentinelas. Eles estão na linha de frente na batalha contra o vírus. Então, na escala de organismos, algumas células são consideradas sentinelas, porque eles são os sinais da presença desses animais. Então, essa noção de sentinela me permite mover essa escala não só do local, mas também para o biológico e para o global e para o social. Essas escalas diferentes, esse uso desses sinais de alarme, isso é uma forma de você tornar um alerta
global, de uma forma que a doença que está acontecendo em Hong Kong vira uma preocupação para o resto do mundo. O que me interessa particularmente é a forma com que esse pequeno território sente o que acontece na fronteira com a China. Ele consegue espalhar esse medo em todo mundo, de uma forma que você engaja todos esses, em que você vai envolver todos esses organismos, esses animais, todos esses conhecimentos. Eu comecei a comparar esses sentinelas com outros territórios, como Taiwan, e como eles também, como outros animais, como pássaros selvagens também. Então, o global é parte de como alguns territórios se definem e como eles veem a ciência e a aceleração da nossa relação com o ambiente. Obrigado, Frederic. Passa a palavra, então, para o Jean. Obrigado, André. Obrigado. Acho que essa questão, para mim, ela vem diretamente ao ponto assim, do que eu tenho tentado fazer aqui com o caso da indústria frigorífica. Eu tenho combinado, de uma certa maneira, a pesquisa etnográfica, mas também com a pesquisa de arquivo, tentando mostrar, de uma certa maneira, que, por exemplo, a atividade tóxica do agronegócio de hoje sintetiza também alguns dos temas centrais do debate sobre o antropoceno e, em alguma medida, ecoa em novas configurações as históricas e as devastadoras condições sociais, sanitárias e ambientais que assombram países como o Brasil, por exemplo, desde o tempo do extrativismo colonial até agora, nesse neo-extrativismo das commodities. Como eu dizia antes, muitos dos trabalhadores, né, dos frigoríficos que foram contaminados pelo novo coronavírus, eles são jovens negros, são migrantes da Venezuela, do Haiti, do Senegal, outros são indígenas de alguns dos territórios indígenas aqui do sul do Brasil e estão trabalhando em condições extremamente vulneráveis. Mas essa situação, ela impele a pensar alguns dos paralelos com a própria época colonial e com os regimes de escravidão, sobretudo aqui no sul do Brasil. É que o sul do Brasil, até para o Christos e para o Frederic saberem, tem uma longa história com a indústria de carne, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, foi um poderoso polo internacional da indústria do charque, né? Jerk beef, no século XIX, baseado em trabalho escravo. Existem, obviamente, muitas narrativas brancas que tentam negar isso, mas inúmeros trabalhos baseados em pesquisas de arquivo trazem evidências de que não apenas havia escravidão no Brasil, mas que ela era uma das mais cruéis aqui no sul do Brasil. Eu não estou fazendo hierarquia de crueldade de escravidão, porque escravidão é cruel e ponto, né? Mas é que, no caso específico aqui dos escravos na indústria da carne aqui no sul do Brasil, as feridas nos seus corpos, né, que eram decorrentes das constantes punições que eles recebiam, elas estavam expostas ao trabalho com sal, né, o sal que era usado para salgar a carne. Então, além de serem escravos, né, esse sal nas suas feridas produzia uma tortura contínua, tanto que escravos de outras partes do país, quando ameaçavam se tornarem rebeldes, entre aspas, tá? Eles eram ameaçados a serem enviados aqui para o sul do Brasil para trabalhar na indústria do charque. E, além disso, as peças enormes de carne salgada também intensificavam essas condições precárias de trabalho, que, obviamente, né, os registros médicos da época mostram como eles tinham problemas na coluna por causa de carregar peças de carne muito pesadas. Além disso, tinha degradação ambiental, que já era descrita, por exemplo, em regiões como o município de Pelotas, aqui mais ao sul de Porto Alegre, né? Havia uma descrição de ambiente que era assim, ó, rios de sangue e de vísceras, nuvens de podridão, em referência aos resíduos que não eram tratados, né, na indústria da carne naquela época. Isso sem contar, por exemplo, a epidemia de cólera que graçou aqui no Rio Grande do Sul nos anos de 1850, cujo um dos principais locais de surto eram justamente os frigoríficos com contato com a água suja que era usada para limpar as peças de carne.
né? Outra, que é uma história que intersecta, inclusive, os interesses do Christus, o Brasil também foi assolado na virada do século XIX para o século XX pela peste, né? A peste bubônica. Só que, assim, diferentemente do circuito de São Paulo e do Rio de Janeiro, que passou a ser contaminada com a peste a partir dos portos do Rio de Janeiro e de Santos, com os navios portugueses, a peste que graçou aqui no Rio Grande do Sul, ela acontecia justamente pela relação do Brasil com o Uruguai e com a Argentina, né, por meio do transporte via trem, né, para os portos de Buenos Aires e de Montevidéu, da carne salgada aqui do Rio Grande do Sul, mas também do couro, que era curtido e que era enviado para a Europa, mas para a Europa espanhola e não para a Europa portuguesa, como no sudeste do Brasil. Então, né, tanto no passado como no presente, né, e aí, bom, só para voltar aqui, a gente tem inúmeros relatos de escravos e ex-escravos que morreram de peste bubônica também e que trabalhavam na indústria da carne. O que eu quero dizer é que no passado e no presente, esse trabalho precário e racializado e essa produção de ecologias doentias e pandemias parece estar muito associado com a indústria da carne. Além disso, né, acho que é importante dizer que essa exploração destrutiva de humanos, animais e ambientes não é um fenômeno à parte de um problema mais amplo de violência estrutural que materializa, digamos assim, a histórica degradação dos ambientes por meio do extrativismo e da transformação da natureza em forma de mercadoria e que, digamos assim, caracteriza, por exemplo, o que mais amplamente é descrito na chave do antropoceno como a ação humana que está produzindo, digamos assim, uma nova marca, uma nova época geológica, a gente pode também tensionar um pouco esse debate a partir desse tipo de exemplo. Eu vou ser mais rápido, mais preciso. Por exemplo, o Philippe Descolar, então, que é um autor comum a nós aqui. Philippe Descolar já pontua, né, a diferença entre os processos de antropização, ou seja, essa intervenção humana nos ambientes que serve para um processo de coevolução, tanto dos ambientes como dos animais e dos humanos, e um outro processo que aí sim o antropoceno. O antropoceno como sendo sobremaneira começado nos últimos 2 ou 3 séculos, intensificado nesse último, sobretudo com a concentração de novos produtos, os antibióticos, os pesticidas, os transgêneros, né? E que não produzem coevolução, mas que produzem só, digamos assim, destruição. Então, situar, por exemplo, antropologicamente essa crítica ao antropoceno, ela também é muito interessante, porque não é a ação humana, mas a gente tem que pensar quem é esse humano, né? Então, a gente está falando mais propriamente, não de por exemplo, um excepcionalismo humano em relação aos usos do planeta. A gente está falando de um homem com gênero, com cor, a gente está falando de homem no sentido masculino, o homem branco, o homem europeu, né, que buscou, por exemplo, a sua emancipação e que buscou a sua geração de lucro justamente a partir da expansão europeia, a partir não só de um capitalismo mercantil, que também vem a reboque disso, mas desses processos realmente muito desiguais que desfavoreceram ecologias como a nossa aqui do Brasil por 500 anos de extração. São 500 anos de história colonial aqui, de histórias desiguais entre a Europa e esse resto de mundo aqui, que foi explorado tanto na extração de madeira e minerais, na expropriação de territórios, na aniquilação das identidades e dos modos de pensar, no estupro das mulheres, na matança das populações locais de humanos e de animais. Ou seja, dá para resumir muito disso no argumento do filósofo Pierre Charbonnier, no seu último livro, Liberté e Abundância, onde a gente pode concluir que, de uma certa maneira, a história do antropoceno, ou o antropoceno, revela uma história material da liberdade, da expansão desse homem europeu, que foi baseada justamente, né, na acumulação de fontes energéticas e de materiais que resultam da conversão da natureza de um outro lugar, não da Europa, né, da natureza de um outro lugar, convertido em recurso explorado.
Ou seja, a liberdade e a expansão é um combustível fóssil. Liberdade e expansão da Europa é carne, hoje é soja, é trabalho precário, é destruição. Então, a atuação devastadora da indústria global de carne, como parte do empreendimento de neoliberalização da natureza, repercute e materializa, de uma certa maneira, um processo mais amplo, né? Talvez podia ser resumido naquilo que o Ulrich Brand chama de modo de vida imperial, ou seja, a ideia de que, né, para que a vida cotidiana aconteça nos centros capitalistas, é preciso que exista em um outro lugar, né, a constituição de relações sociais baseadas na exploração da natureza, na exploração da mão de obra precária e na constituição de um certo sumidouro, digamos assim, né? Quando eu digo um sumidouro, é onde tudo isso fica escondido para que o império continue triunfando, continue tomando o café, que não é produzido lá, o açúcar, que não é produzido lá, vestindo a roupa de algodão, que não é produzido lá, e que é baseado em degradação ambiental e mão de obra precária por aqui. Então, eu acho que a gente consegue, sim, visualizar, a partir desse processo da pandemia, o quanto que ele intersecta uma agenda global, sim, tanto histórica como uma agenda presente, que transforma uma parte do mundo na manutenção da vida de um outro lugar. Tá? Então, eu acho que, para mim, isso tem sido um ponto que, de uma certa maneira, me chama muita atenção. O vírus não aparece sozinho, sabe? São séculos de destruição desse planeta, de criação de condições para que novos patógenos apareçam e circulem. Então, não dá para a gente tomar esses eventos de uma forma aleatória, sabe? Catástrofe ambiental, catástrofe sanitária e catástrofe social constituem faces de um mesmo processo que precisa ser pautado a partir do colonialismo, a partir do patriarcado, a partir do fetiche masculino de dominação. Então, história e antropologia têm muito a dizer sobre processos locais, mas como eles repercutem também em agendas globais que estão nas pautas de hoje. Obrigado, Jean. Super rica a sua fala. Acho que você trouxe aí várias sinergias interessantes que a gente comentou no curso, né? A gente pensar a saúde, pandemia, com a circulação global de commodities, com o neoextrativismo, muito, muito bacana mesmo. Passa a palavra para o Tiago, então, que já, de certa forma, já mencionou um pouco como é que essas duas dimensões aparecem no trabalho dele, mas se você pudesse falar um pouco como é que você tem desenvolvido isso metodologicamente, analiticamente. Obrigado, André. Essas categorias, local, global, elas sempre me parecem muito escorregadias, né? Eu tenho tentado uma espécie de movimento antropológico de devolver aos atores que eu estou investigando, né, a tarefa de definir o local e o global, né? Até porque eu acho que a pandemia repõe essas relações e a definição e redefinição dos espaços, né? Se a gente pensar na resposta imediata dos países com o fechamento das fronteiras, da luta das novas direitas, que me interessam em particular, né, para iluminar esse contexto, em reconstruir o mundo em bases localistas e associar a ameaça viral à circulação de pessoas no mundo globalizado, de maneira ininterrupta. Eu acho que, mal ou bem, as categorias estão em disputa, né? Não só no plano ideológico, mas no sentido da redefinição da identidade dos espaços, né? Aí a gente pode pensar em toda a discussão sobre a dependência tecnológica das nações em relação a alguns poucos centros de produção de insumos para diagnóstico, para produção de vacinas no mundo inteiro, né? Isso também recoloca a questão da relação do global com o local. Então, eu iria por esse caminho, né? Eu acho que é muito interessante a gente ver como que esse global está em disputa, né? No sentido de uma definição, redefinição colocada pela própria pandemia da Covid-19. Obrigado, Tiago, muito obrigado por essa fala.
Bom, a gente já está chegando quase ao fim, né, da nossa do último módulo desse curso. Eu acho que essa mesa redonda foi excelente para pensar, né, e para colocar em perspectiva uma série de pontos que nós trouxemos ao longo do curso. O papel dos não-humanos, o papel do Brasil dentro dessa globalização, um papel às vezes periférico, outras vezes central do Brasil, como no caso da peste, no caso da medicina tropical, no caso dos ratos e roedores selvagens. Então, eu acho que o que vocês trouxeram hoje, de uma certa maneira, dialoga com o que nós falamos, mas também mostram outras perspectivas, outras maneiras de abordar os problemas e as questões que nós tentamos trazer aqui. E também, né, no caso do Frederic e do Christos, né, que é trazer outras perspectivas também, né, sobre por exemplo, a questão de Hong Kong, o papel da Índia. Mas, é claro, né, eles não estavam aqui ao longo do curso, mas Hong Kong e a Índia também apareceram, né, ao longo dos módulos, né? Então, pensar que é muito interessante, né, como a emergência desses outros locais, tanto do ponto de vista das pandemias, mas também da produção de conhecimento sobre as pandemias, interage com o que a gente falou sobre o Brasil, interage com o Brasil. Então, para terminar minha fala, eu só queria agradecer aos quatro, ao Tiago, ao Jean, ao Frederic e ao Christos por essa mesa redonda. Agradecer ao Gabriel e ao André por terem levado comigo essa jornada, aí, essa semana de minicurso. Agradecer à Casa de Oswaldo Cruz e à Universidade de St. Andrews, né? Esse é o primeiro fruto de uma parceria entre as duas universidades, entre as duas instituições, e a gente espera que tenhamos outras parcerias. E principalmente agradecer ao público, né, que esteve conosco essa semana, que fez perguntas, interagiu, comentou, e dizer que esses 4 módulos e essa mesa redonda estarão sempre disponíveis, né, no canal da Casa de Oswaldo Cruz e podem ser reescutados, reassistidos, ou seja, isso tudo que foi discutido hoje vai ficar para aí, vai ficar uma fonte, de uma certa maneira, vão ter um arquivo sobre isso, então não é algo efêmero que só vai acabar hoje, não, pelo contrário, isso vai continuar aí. E nós esperamos, né, que esse debate que a gente começou hoje possa render outros frutos, né, e que a gente continue debatendo. Esperamos que, em breve, fora do mundo pandêmico, ou pelo menos fora dessa pandemia, bom, não parece ser o caso, mas que no próximo ano, nos próximos anos, a gente tenha uma situação um pouco melhor. Então é isso, eu queria agradecer a todos e todas por essa semana extremamente rica em debates que foi esse curso. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao Gabriel. Acho que o Matheus foi bem completo. Eu queria agradecer essa semana que a gente esteve aqui de curso juntos, né? É um curso que a gente sempre, já de algum tempo, já pensou em fazer. Fiquei muito satisfeito com o debate hoje. E queria agradecer a todos que participaram. Como o Matheus falou, esse conteúdo vai estar gravado e eu me coloco à disposição para, caso alguém tenha interesse nos assuntos que foram pesquisados, principalmente da minha fala ao longo da semana, para entrar em contato. Queria agradecer principalmente ao Matheus e ao André, que me chamaram para participar, né? Eles tiveram as ideias, a base desse curso, e eu entrei depois como convidado, e eu fico muito satisfeito e muito feliz de ter ajudado durante essa semana e dado a minha contribuição. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Matheus. Quero agradecer vivamente ao Christos, ao Frederic, ao Jean e ao Tiago pela disponibilidade. Acho que essa é uma conversa que poderia ter se desdobrado por muitas horas, de tantos interfaces, tantas intersecções interessantes que foram levantadas aqui.
E eu concordo muito com o que o Matheus e o Gabriel falaram, e como eu já próprio falei antes, né, eu acho que muitos debates que apareceram durante essa semana, eles, de certa forma, reemergiram aqui de uma outra maneira. Acho muito interessante que a gente pense todos esses aspectos da história, das ciências sociais, em vista dessa pandemia atual que nós estamos vivenciando, mesmo que isso implique uma série de desafios, de tensões, como também foi debatido aqui hoje. Então, quero agradecer vivamente a vocês por essa mesa de hoje. Acho que é uma oportunidade muito boa de poder debater essa crise, né, essa emergência, que é uma emergência de vários níveis, com especialistas, com um debate dessa qualidade. Tá? Então, muito obrigado a vocês. Quero agradecer muito ao Matheus, muito ao Gabriel, por essa parceria nesse curso, nessa iniciativa. Acho que foi uma oportunidade também muito boa de nós estreitarmos pesquisas, debates, bibliografias e oferecer isso de uma forma conjunta, né, para o público, para os interessados. Como o Matheus falou, as aulas estão disponibilizadas no perfil do YouTube da Casa de Oswaldo Cruz. E também quero fazer minhas palavras do Matheus, agradecer muito à Universidade de St. Andrews, também à Casa de Oswaldo Cruz, na qual eu atuo, o primeiro fruto dessa parceria, que para a gente é algo muito bom, que nos honra muito. E agradecer também a vocês que participaram, que assistiram, que interagiram, né? E ao Cristos, desejo que, de fato, esse evento que se aproxima, esse evento meteorológico, não traga maiores consequências, e que todos fiquem bem, apesar dessas circunstâncias, e que, de fato, a gente possa se reencontrar em outras ocasiões e levar adiante esse debate que é tão rico e que tem tantos desdobramentos para se desenvolver. Então, muito obrigado. Adiante esse debate que é tão rico e que tem tantos desdobramentos para se desenvolver. Então, muito obrigado.